E pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar de esquema. Se você tá querendo um bom jeito de estudar, né, uma dica de uma maneira diferente de você estudar, de memorizar alguns conceitos, né? E se você não conhece o esquema, então esse vídeo é para você. Agora é a hora. Isso mesmo, existem 4 passos para você fazer um bom esquema. Mas primeiro a gente precisa entender o que é o esquema e como ele é formado. O esquema, ele é um registro das principais ideias de um texto, né? Pode ser para estudo, pode ser para memorização, pode ser para compreensão do texto. O esquema ele pode ser usado para com várias utilidades. Mas ele sempre é a associação de conceitos e de ideias principais, né, de um texto dentro de uma hierarquia. Então, vem sempre do mais geral ou mais importante, ou aquele, né, tema central, para aquilo que é mais específico, para conceitos mais específicos, né? Então, a ideia do esquema é destacar os pontos mais importantes que precisam ser lembrados, né? E para você fazer um bom esquema, você precisa realmente seguir esses 4 passos. O primeiro passo é fazer uma leitura do texto e marcar os pontos principais. Então, você lê, você marca os pontos principais, porque o esquema é como se fosse um esqueleto do texto. Você vai destacar aquilo que é mais importante. Então, esse passo, né, de grifar ali alguns tópicos, já deixar separadinho os pontos principais, o que você quer levar para o seu esquema, é o primeiro passo. Segundo, você vai pensar na visualização. O esquema, ele precisa ser organizado. Então, você precisa pensar que qualquer pessoa que pegue o seu esquema, ou você, depois de um tempo, precisa entender esse esquema. Então, pensa na visualização, decide onde você vai fazer, né? E separa esse esquema em ideias de uma maneira que permita a um leitor entender o seu esquema, perceber o que é essencial naquele assunto. Depois que você visualizou, você vai pensar nos acessórios. O terceiro passo são os acessórios. Como assim acessórios de um esquema? Acessórios de um esquema podem ser tantas coisas, por exemplo, números, setas, letras, círculos, retângulos, figuras, flechas, as cores, tudo podem ser usados como acessórios. E você vai destacar ali o que você tem, se são canetas, né, cores diferentes, o que você vai usar para fazer o seu esquema, os seus acessórios. E por último, você tem que decidir que tipo de esquema você quer, porque existem realmente vários tipos, né? Existem aqueles esquemas que são lineares, né? Indo na horizontal ou na vertical, tem os piramidais, né? Aquele em formato de pirâmides, e assim vai, né? Temos vários tipos. Para vocês terem algumas ideias de esquema, eu coloquei aqui alguns para vocês verem, né? Os esquemas de chavetas, que aí o próprio nome já diz, né? Eles têm as chaves ali. Então, de um assunto geral, o substantivo, ele coloca aqui o substantivo comum e o próprio, e separa que o comum denomina os seres em geral, como as professoras em geral, e os seres específicos, como a professora Karine, né? A Karine. E o esquema de flechas, que ao invés de chavetas, né? As chaves, ele vai ter as flechas. Outro tipo de esquema, o esquema de retângulo. Nós temos a mesma informação em retângulos, em diversos retângulos. E o esquema misto, que o próprio nome já diz, né? Ele mistura os círculos, os retângulos, as chavetas, as setas e tudo mais, né? Um esquema que é muito conhecido, mas é um tipo de esquema, é o mapa mental ou mapa de ideias, que a gente costuma construir, né, enquanto a gente está estudando. Enfim, esquema é um ótimo jeito de estudar. Você pode usar e abusar, que realmente você vai entender melhor tudo que você lê, tudo que você marcar, grifar, e vai ficar melhor memorizado, ok? Depois a gente conversa de outras técnicas de estudo. Um beijo, tchau, tchau!